Olá, eu sou Marilene Cerqueira. Quero falar com você a respeito das vantagens de se preparar para um envelhecimento. Diferentemente do que muitas pessoas ainda pensam, é possível ter qualidade de vida após os 60 anos. Idade esta que foi considerada pelo Estatuto do Idoso como a idade que marca o início dessa fase da nossa vida, que é a fase, quando nos tornamos idosos. Este conceito que significa, essa fase significa viver momentos, muitos acham que quando envelhecemos e quando nos tornamos, depois dos 60 anos, é uma fase que tem uma significância de solidão, tristeza, doença. Só que este conceito é um conceito que ainda bem ele está ultrapassado. Então, até pouco tempo as pessoas achavam, nossa, estou ficando velho, minha vida acabou. Acabou tudo para mim. Agora nada mais eu posso fazer da minha vida. Isso não existe. Com os avanços da medicina e principalmente com a utilização da tecnologia, a medicina nós podemos prevenir, a medicina e a ciência, lógico, podemos prevenir muitas enfermidades. E a utilização da tecnologia é possível nós compartilharmos informações e o que eu chamo de aprender, a ter uma vida com hábitos mais saudáveis. Muitas vezes achamos que sabemos tudo, mas nós precisamos sim aprender a aprender novos hábitos, aprender a aprender formas diferentes de conduzir a nossa vida. Mesmo com as mudanças normais que ocorrem gradativamente em nosso corpo, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês já observaram que a nossa estatura, quando a gente vai envelhecendo, ela vai mudando? Pois é. O que acontece? À medida que envelhecemos, isso são fatores naturais do envelhecimento. Isso é normal. Toda pessoa que envelhece tem essas mudanças na estrutura que eu vou falar agora. Nós temos um aumento da nossa curvatura da coluna. Nossa coluna ela tende a curvar um pouco mais. Temos o arco do nosso pé, ele faz assim. Então, à medida que nós envelhecemos, existe uma redução no arco dos nossos pés. Os pés eles vão ficando um pouco mais achatados. Temos também uma redução da nossa massa muscular. Por isso, nós vamos ficando, à medida que envelhecemos, mais flácidos e até mais corcundas em algumas situações. Os nossos cabelos, eles se tornam brancos em função da redução da camada de mielina que acontece tanto na raiz como no bulbo capilar. Por isso que o nosso cabelo fica branco. Nós mulheres, à medida que envelhecemos, quando nos tornamos, já mais velhos, nós ficamos 5 centímetros menores e os homens em torno, de 3,8 centímetros aí após os 70 anos, de acordo com algumas pesquisas. Por isso que às vezes você tem aquela impressão, que a pessoa está envelhecendo, ela está diminuindo. São esses fatores e tem também algumas outras questões que acontecem no nosso metabolismo. Na realidade, todos os nossos órgãos reduz um pouco. Toda a nossa estrutura, ela sofre uma mudança quando nós envelhecemos. Mas isso significa que acabou? Não, claro que não. É uma questão de adaptação. Nós temos que agir de forma ativa. É totalmente possível realizarmos atividades que ajudam a conservar a nossa saúde e o nosso bem-estar. Algumas dicas. O grande segredo, esse é o maior de todos, é a prevenção. É se cuidar desde jovem para evitar o aparecimento de doenças que podem vir a se tornar crônicas. Se você não cuida quando você é adulto, quando você é jovem, descobre que teve um problema de saúde, minhas costas começou a doer,
Ah, eu vou deixar. Suas costas vão ficando ali. Quando você vai preocupar com isso, você já está numa idade muito mais avançada, você está com um problema lá que vai ter uma dificuldade muito maior. Bico de papagaio, por exemplo, dá uma dor terrível na coluna. Então, tem doenças que você tem que, se você prevenir, elas não se tornam o que a gente chama de doenças crônicas, que são aquelas doenças que, com o passar dos anos, elas já tomaram conta, elas fazem parte da sua vida. Elas estão ali, ó, com você no dia a dia. Então, você previna-se. Teve alguma coisa? Não hesita não, porque o nosso corpo, ele fala. O corpo, ele diz, dor não é normal. Então, se você sentiu qualquer incômodo, qualquer coisa, procure saber o que é. Se tiver mais jovem, trate, cuide, para que quando você estiver mais velho, isso não seja o seu companheiro, né? Não te faça companhia. Cuidar do equilíbrio emocional para preservar a sua autoestima. Isso é fundamental. Isso, inclusive, eu considero um divisor de águas, o equilíbrio emocional, para aquelas pessoas que são tristes, que consideram, né, que quando você está velha acabou tudo, e aquelas pessoas que estão de bem com a vida. Então, ter equilíbrio emocional é exatamente esse divisor de águas para você lidar de uma forma mais positiva com essas mudanças que acontecem no seu corpo, com a questão do envelhecimento, a mudança que vai acontecendo na sua pele. Então, equilíbrio emocional é muito importante, é você manter a sua autoestima, é você se manter para cima. Selecionar cuidadosamente tudo que entra pela sua boca. Isso desde jovem. Quando somos, né, mais jovens, a gente não importa muito com essas coisas. Nós comemos tanta bobagem, comemos muito excesso de carboidrato, ingerimos muita gordura. Aquela cerveja, aquele churrasco com gordura, não é? Muitas vezes é uma coisa muito constante na vida da gente. Só que nós temos que tomar cuidado porque tudo em excesso é prejudicial. Então, tenha muito cuidado com aquilo que entra dentro da sua boca no decorrer da sua vida, tendo o cuidado com os excessos. Procure ingerir alimentos que tenham mais qualidade e sejam melhor para o seu organismo. Isso vai te fazer muito bem quando você estiver mais velho também, porque o seu organismo é um organismo que vai estar mais fortalecido também. Os alimentos são imprescindíveis para manter o nosso corpo saudável. Lembrar sempre de tomar água. Este é o melhor líquido de todos. Nós perdemos, né? 15 a 20% de líquido, de água do corpo quando envelhecemos. Então, tomar água é fundamental. Fortalecer o condicionamento físico. Para a pessoa que está idosa, é muito importante que ela faça alongamentos diários. O melhor é escolher uma atividade física que a pessoa goste. Logicamente que tudo dependendo das condições. Você não pode forçar nada. Tudo que você faz que causa dor é sinal que você está fazendo errado. Então, procure manter o seu condicionamento físico, mas de acordo com aquilo que o seu corpo pode fazer. O médico normalmente orienta exatamente a sua condição de saúde e é ele que libera aquilo que você pode fazer ou não. Outra dica, procurar estar bem com a vida e buscar ser feliz. Isso é fácil? Falando né? Mas isso é uma questão que faz parte do decorrer da sua vida, você buscar bons hábitos para você mesmo. Por último, procurar viver o envelhecimento como uma etapa natural da vida. Não veja o envelhecimento como uma coisa ruim. Se você chegou nessa fase, é porque você teve toda uma trajetória anterior, toda uma história de vida anterior que te possibilitou chegar aonde você está.
Então, viva o envelhecimento, se programe para quando você chegar lá, você também tenha um envelhecimento saudável. Por enquanto é só, me acompanhe nas redes sociais. Estou no YouTube, Facebook e Instagram. Até o próximo.